Salve seus loucos, vocês estão prontos? A história que trago hoje se passa em um mundo mágico, onde um humano normal chamado Xianye é invocado para outro mundo pela rainha demônio Isabela Oza. Entretanto, ele não possui um poder miraculoso, e nem tampouco ganha um poder extremo. Ele é apenas um humano, que com o passar da história, aprende a utilizar sua inteligência e destreza para sobreviver a diversos desafios. Então já prepara uma pipoca e um guaraná, e vem comigo nessa viagem. Esta história começa com Xianye, que se culpa por não ter amigos e por não ter pais que se preocupem com ele. Cansado de jogar, ele vai dormir, mas quando abre os olhos, vê uma garota com chifres e pergunta o que ela está fazendo em sua casa. Ela diz que aquela não é a casa dele, então ele olha em volta e acha que está alucinando. Ele nota outras pessoas e percebe que foi transportado para outro mundo. A garota pergunta ao padre se ele é realmente o verdadeiro profeta e ele diz que o profeta deve estar carregando um anel mágico como o dela. Ele mostra seu anel e percebe que ela também tem outro igual ao dele. Ela não pode acreditar que alguém sem poderes mágicos possa ser o profeta e fica brava porque ele pertence à tribo humana. Ele diz que não entende nada e que comprou aquele anel em uma loja de rua. Ela diz ao padre que ele não pode ser o profeta, já que é tão fraco, mas ele diz que não houve erro em convocá-lo e diz que ele será o profeta que salvará a tribo demoníaca de ser extinta. Ele não sabe o que está acontecendo, então pede que lhe deixem a par de toda a situação. A garota se apresenta como Isabela, também conhecida como a Rainha dos Demônios, e diz que naquele dia eles iriam assinar um tratado de paz com os seres humanos, mas ela não esperava que sua comandante, Lilian, a traísse com a ajuda de outros humanos. Enquanto estava desarmada, ela perdeu grande parte de seus poderes mágicos, mas conseguiu sobreviver graças ao sacrifício de seus 4 subordinados mais fortes. Ouvindo tudo isso e vendo que está em outro mundo, Xianye, que planejava se tornar o protagonista da história, pergunta por que ela não se esconde nas montanhas. Mas a outra garota diz que estão fugindo dos humanos, então ela convocou o profeta para ajudá-la, mas ficou desapontada porque ele foi inútil naquele momento. Isabela começa a se sentir mal e se transforma em uma garota parecida com um ser humano. O padre diz que isso ocorreu porque sua aura se esgotou completamente, e eles culpam Xianye porque ela usou toda a energia que tinha para convocá-lo naquele momento. Xianye fala para todos que ele é a vítima em toda essa situação, pois nem mesmo queria ser invocado para aquele lugar. De repente, alguns homens aparecem e dizem que a tribo dos humanos está prestes a penetrar as defesas do reino. Eles pedem para que a rainha seja escoltada para fora do castelo imediatamente, para sua própria segurança. As guerreiras da rainha afirmam que a defenderão com todas as suas forças, e a rainha se sente aliviada, por ter guerreiras que se importam tanto com ela. O padre se dirige até a rainha para conversar com ela, e fala que ela parece uma humana normal. Tendo aquela forma, facilitaria muito a sua fuga. Entretanto, ele também alerta que ela tenha cuidado, pois os humanos não podem descobrir sua verdadeira identidade. Por fim, o sacerdote fala para ela que ficará no castelo para ajudar os guardas, assim ela poderá ter algum tempo para escapar. A rainha se recusa imediatamente, e fala que não importa a situação, ela não abandonará o seu povo. No entanto, o alto sacerdote aciona a sua magia, e teleporta todos para longe do castelo. Xianye tenta escapar, na tentativa de pedir ajuda para os humanos quando eles invadirem o castelo, mas é tudo em vão, devido às guerreiras da rainha que o seguram e não o deixam escapar. O alto sacerdote se despede da rainha, afirmando que esteve ajudando os líderes do povo por 5 gerações, mas infelizmente, aquela será a última vez que ele irá cumprir esse papel. Ele completa pedindo para que a sua rainha o deixe ser útil uma última vez. A rainha, desesperada, tenta segurar o alto sacerdote, mas já é muito tarde para isso, pois todos são levados embora pela magia dele. Finalmente os humanos invadem o castelo, e ao quebrar das portas, o regente chamado Tauzengus questiona o alto sacerdote sobre onde está a rainha. Fora do castelo, todos se questionam se a tribo dos humanos ainda estão o cercando, quando eles avistam o castelo, e falam que aquele era o lugar onde eles estavam antes. Uma das guerreiras fala para que eles sigam para lá, e fala que o local não está tão longe. Outra guerreira da rainha conversa com ela e pede para que ela se recomponha. Mas ela fala fortemente que sua guerreira não deve se preocupar, pois a sua rainha não irá ficar lamentando em uma hora daquelas. Ela afirma que se vingará por todos os soldados que se sacrificaram, mas por agora, eles precisam partir.
Infelizmente eles são encontrados por alguns soldados que estavam por perto, e acabam sendo atacados. As guerreiras ficam para lutar, e ordenam que Sua Majestade siga adiante primeiro, para garantir a sua segurança. Enquanto isso, os soldados avançam, afirmando que o rei havia dito que eles ganhariam 20 peças de ouro por cada crânio de demônio que eles trouxessem para ele. Prestes a morrer, uma das guerreiras ordena que Xianye prometa para ela que ele irá proteger sua rainha, e ele afirma que sim. Logo em seguida, Xianye agarra fortemente a mão de Sua Majestade, e a leva embora do lugar, dizendo que ela acabaria se matando à toa se fosse para o campo de batalha sozinha. A rainha grita fortemente, afirmando que preferiria morrer do que abandonar as suas tropas por conta própria. Mas Xianye consegue convencê-la a ir embora, dizendo que se ela voltasse, seus guerreiros teriam se sacrificado por nada, e somente se estiver viva ela poderá os vingar. Chorando, ela foge do local com Xianye, mas acabam cercados por outros soldados. Os soldados acham suas roupas estranhas, mas percebem que ambos são humanos. Eles comentam que eles deveriam ser escravos dos demônios, e se questionam se devem ou não matar os fugitivos. Isabela solta a mão de Xianye e grita fortemente para os soldados, os chamando de animais. Elas os ataca por terem matado seus subordinados. Xianye a detém, afirmando que a Isabela ficou animada por ver gente de sua raça. Os soldados estranham a reação da moça, mas logo se tranquilizam. Eles comentam que ouviram dizer que a tribo dos demônios fazem lavagem cerebral nos escravos para que eles vejam os humanos como ameaça. Um de seus companheiros então afirma que aqueles fugitivos à sua frente poderiam ser considerados soldados dos demônios, e se questiona se as suas cabeças também valiam alguma coisa. Ele ainda completa que não dá a mínima se vão valer alguma coisa ou não, pois se eles estavam com a tribo dos demônios, eles mereciam a morte. Xianye pensa rapidamente, e vê como os soldados estão dispostos a eliminar os demônios a todo custo. Então, ele abaixa a cabeça de Isabela e os dois se ajoelham. O Xianye ainda continua afirmando que os soldados haviam entendido errado, pois os demônios não haviam feito nenhum tipo de lavagem cerebral neles. Para completar suas palavras, ele afirma que o motivo do mau comportamento da Isabela se devia aos assédios que ela estava sofrendo pela tribo dos demônios desde que era pequena, e que aquilo se transformou num tipo de trauma emocional. O soldado ignora completamente as palavras de Xianye, e afirma que não liga para o que ele ou sua amiga passaram. Tudo o que importa para ele é saber se os crânios deles valeriam alguma recompensa. Ele conversa com seu companheiro e o questiona como eles irão dividir as recompensas entre eles. Seu companheiro responde que o que conseguir eliminar as vítimas primeiro, fica com tudo. Xianye implora com todas as suas forças para que os deixem ir, mas nada adianta, pois os soldados só querem saber da recompensa que podem receber. No entanto, quando estão prestes a eliminar Xianye e Isabelle, eles são repreendidos pelo líder dos Cavaleiros do Dragão Branco. Os soldados questionam o líder e seus cavaleiros, perguntando para eles se eles haviam ido dar suporte. Contudo, o líder dos cavaleiros afirma que ouviu tudo o que havia acontecido ali. Ele continua, dizendo que irá fingir que não viu nada, e ordena que os soldados vão e encontrem o líder deles. Um dos soldados fala para ele com ironia, que o esquadrão do Dragão Branco não possui tanta autoridade quanto o esquadrão do Dragão Vermelho, mas é imediatamente ameaçado com uma lança posta em seu pescoço. O líder completa suas palavras dizendo que soldados inferiores deveriam saber seu lugar, pois já que ele é um líder, eles não tinham autoridade nenhuma sobre ele, e que não importasse em qual esquadrão ele estivesse, ele tinha permissão para executar todos os soldados ali. Então, com muito medo de serem executados, os soldados falam que entendem sua posição, e se retiram imediatamente, deixando Xianye e Isabela em paz. A princípio, eles ficam com medo, pois agora o número de soldados que o cercavam estavam 10 vezes maior. O líder dos Cavaleiros do Dragão Branco desce de seu cavalo e se apresenta como Sofisas. Ele questiona Xianye e Isabela sobre quando eles foram capturados pela tribo dos demônios. Xianye responde com outro assunto, falando para ele que é um alívio vê-lo e que se ele tivesse aparecido um segundo mais tarde, ele provavelmente teria perdido a vida. Sofisas aponta sua espada na cara de Xianye e ordena que ele responda a sua pergunta imediatamente, ou dessa vez ele irá mesmo perder a vida. Isabela, já muito chateada, afirma firmemente que se ele quer os matar, que faça logo e pare com ameaças. Xianye, por outro lado, apazigua a situação, respondendo à pergunta, dizendo que foi capturado há não muito tempo.
Sofisas pergunta para ele qual eram suas funções na tribo dos demônios, e ele responde que era apenas um assistente de cozinha. Ele ainda completa apresentando Isabelle como sua esposa, e diz que ela também foi escravizada. Sofisas escuta as palavras de Xian Jie, e dá para ele novas vestes, pois ele estava andando por aí, quase pelado. Ele também os leva com eles, afirmando que eles já foram oprimidos por tempo demais. Isabela, ao ouvir Sofisas falando que os levará para casa, o questiona com muita raiva, perguntando o que ele está pensando, e para onde ele está querendo levar a governante da tribo dos demônios. No entanto, antes que o Sofisas pudesse ouvir suas palavras, Xian Jie tampa a boca de Isabela, dizendo para que ela feche a matraca. Afinal, bastaria uma palavra errada, e os soldados todos os matariam. Um soldado do exército de Sofisas avisa para ele que ambos os esquadrões do Dragão Vermelho e Negro já retiraram as suas tropas, e pede para que ele dê as suas ordens. Sofisas afirma que pelo visto ele está atrasado para a festa, e que já que a sua intervenção não é necessária, ele irá para casa, junto com todo o seu exército. Enquanto ele dá as suas ordens, Xian Jie e Isabela têm um pequeno atrito. Isabela fala para Xian Jie que se ele fizer mais alguma coisa que a deprecie, ela irá fazer de sua vida um inferno. Ela ainda completa dizendo para ele que se voltar para a tribo dos humanos, ela não terá mais como retornar para as planícies do demônio. Xian Jie manda ela parar de agir como uma idiota, e pede para que ela mantenha a calma. Ele continua suas palavras dizendo para que guarde a sua verdadeira identidade, pois se ela for descoberta, ela não poderá mais ir para lugar algum. Sofisas enfim decide partir e chama os pombinhos em DR para ir com ele. Aonde essa história vai dar? Só saberemos em um próximo vídeo. Agora só para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta o nome do canal aqui embaixo nos comentários do vídeo. Se inscreva para acompanhar mais vídeos assim, e o mais importante, deixa o teu like para fortalecer esse trabalho de trazer sempre vídeos fodas aqui para você. Até o próximo vídeo.